Alô, boa noite. De novo estou aqui. É o Luiz Gustavo, do Vlog do Professor. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto deveras interessante. Parlamentarismo às avessas. Né? Isso aí é o tipo da coisa que tem gente que adora questionar, adora criticar. Tá? Eu diria o seguinte, se não fosse o parlamentarismo às avessas, o governo de Dom Pedro II não teria sido um governo tão bom quanto a gente mostra, como a gente fala, como a gente lê. Por quê? Seria uma zona. Se fosse um parlamentarismo como é na Inglaterra, em outros lugares, seria uma bagunça. Por quê? Motivo simples. Tá? Políticos brasileiros. Como sempre, os políticos brasileiros. Tá? Então, veja só, eu vou ler para vocês um trecho, tá, do livro do Hélio Viana, grande livrão aqui do Hélio Viana, adoro ele, tá? Que diz o seguinte: para manter-se no governo, devia o gabinete encarregado do Poder Executivo merecer simultaneamente a confiança da Câmara dos Deputados, órgão transitório do Poder Legislativo, e do Imperador, titular do Poder Moderador. Quando o Ministério entrava em divergência com a maioria da Câmara, cabia ao monarca decidir pela continuação daquele ou desta, dissolvendo-a ou não, ouvindo o Conselho de Estado, e, no segundo caso, exonerando e substituindo o gabinete. Havendo dissolução, marcavam-se imediatamente novas eleições. O Senado, órgão permanente do Poder Legislativo, não fazia política, isto é, não provocava a demissão dos ministérios, pois nele poderia haver, em razão da vitaliciedade dos seus membros, maioria adversa ao partido então no poder, que não deveria ficar sujeito à sua confiança. Era, portanto, o imperador o único árbitro das circunstâncias políticas, o intérprete da opinião pública, o juiz da oportunidade das reformas sugeridas nos programas partidários. Consistia nisso a parte mais delicada do exercício do poder moderador, função na qual era auxiliado pelo Conselho de Estado, órgão superior, composto dos mais notáveis políticos do tempo, pertencente a ambos os partidos, escolhidos pelo chefe da nação. Então daí dá para a gente ver como é que funcionava a coisa. Senhores, nós temos que observar que o poder moderador ele existe desde a criação da Constituição em 1824. Só que, como eu falei no vídeo passado, tá, Dom Pedro acabou não exercendo o poder moderador como deveria, porque ele também era chefe do executivo. Então ficava difícil você controlar as duas coisas. Durante o período da regência, aí piorou mais ainda, porque o poder moderador ele não poderia dar à regência o poder que dava ao imperador. Eles não eram imperadores, eles eram regentes, eram políticos. E como tal, não podiam ter o poder que era dado ao chefe de Estado, no caso o monarca, para poder fazer qualquer tipo de questão. Nós vamos ver aí, inclusive, que nós vamos ter várias revoltas, né, nesse período da regência, algumas revoltas nacionalistas, né, do período da regência, exatamente por conta dessas questões. Tá? Em 1940, por exemplo, 40, 41, 42, uma coisa assim, tá? Para a gente ter mais certeza, foi no ano peraí, vamos pegar aqui, no ano de 42, nós tivemos as chamadas eleição do cacete. O nome foi esse mesmo, eleição do cacete. Os caras baixaram o cacete para poder ficar no poder. Né? Os liberais, né, vieram em 42 a reclamar de fraudes nas eleições. Nossa, fraude nas eleições em 1842 e eles nem tinham urna eletrônica. Olha que lindo! Por isso que eu digo, político no Brasil é tudo podre. Então, na verdade, o que sobrava para Dom Pedro? Organizar a bagaça. E aí, como eu falei já em outros vídeos, em outros lugares, Dom Pedro II tinha um caderninho preto, né? Onde ele registrava ali o nome dos políticos que eram bons. O que são políticos bons? Aqueles políticos que não criavam confusão, que estavam ali para ajudar, para tentar fazer alguma coisa boa, tá? Que eram favoráveis ao governo, coisas do tipo.
né? Mas que não criavam os grandes problemas com o governo, com a Câmara dos Deputados, com a Assembleia Geral, com o que fosse, tá? Esses caras não iam para o caderninho preto. Quem estivesse no caderninho preto, lascou. Não ia nem para, sei lá, não concorria nem a síndico de prédio, né? Então, na verdade, aquilo que a gente observa de um sistema parlamentarista normal, que é o partido majoritário eleito no parlamento, indica o primeiro-ministro. E este, então, é levado até o rei, a rainha, o monarca, né, propriamente dito. O monarca acata ou não aquela pessoa. Se acatar, ele então faz um ministério e toca o barco para frente, né? Só que no caso do Brasil, como existia o poder moderador, a coisa acaba sendo de uma forma contrária. Dom Pedro sabia das biscas políticas que ele tinha nos partidos liberal e conservador, né? Virava e mexia, você tinha que dar uma dissolvida no parlamento, no Congresso, exatamente por causa dessas biscas. E aí o que Dom Pedro faz? Ele então passa a indicar, né? Ou seja, indicar de que maneira? O parlamento até poderia dar a Dom Pedro uma lista tríplice, que Dom Pedro iria aceitar ou não. Então veja bem, quem escolhia o primeiro-ministro era Dom Pedro. Por quê? Porque ele pegava aquela lista tríplice, comparava com um caderninho preto, quem está sujo na rodinha, fora! Quem está no caderninho preto, né? Quem não está no caderninho preto, bom, então vamos escolher aí o que é o melhor, o melhor articulador, o melhor político, etc, etc, etc. E esse, então, é escolhido primeiro-ministro. Depois que o imperador dizia, tá ok, fulano de tal vai ser o primeiro-ministro, esse dedão na cara, na frente da câmera, eu ainda vou ter que mudar isso, tá? Quando ele dizia, meu filho, você agora é primeiro-ministro, então o cara ia e fazia o gabinete ministerial. Por isso, parlamentarismo às avessas. Só que tem uma coisa, né? Palavras ainda do Hélio Viana. Funcionou durante quase 40 anos de paz interna que transcorreram de 1850, milésimo de encerramento da última revolta política da monarquia, até 1889, quando foi proclamada a República Presidencialista. Esse parlamento, ou esse processo parlamentarista, transcorreu durante esses tempos, né, esses 40 anos, basicamente, né, de forma tranquila. Ou seja, Dom Pedro conseguiu uma fórmula que poderia fazer com que o governo transcorresse tranquilamente, mesmo tendo que de vez em quando destituir algum primeiro-ministro, ou se o cara estava se sentindo velho, cansado e tudo mais, pedia para sair e ele substituía. Mas, como eu já falei, foram 24 primeiros-ministros de 1847 a 1889. 24 primeiros-ministros em 42 anos, tá? Sendo 12 liberais e 12 conservadores. Houve um equilíbrio de números, mas não houve equilíbrio de tempo, tá? Os conservadores tiveram mais tempo no poder do que os liberais, mas não vou entrar nesse mérito agora. O importante é a gente verificar que esse parlamentarismo às avessas no Brasil, que estava começando como nação, e a gente não pode comparar o Brasil com a Inglaterra, isso é um mal que as pessoas têm, querem comparar o Brasil com outras nações. Gente, a Inglaterra tem um sistema parlamentarista que vem desde o século XVII. Não tem como a gente modificar. Século XVII ou XVI, bem antes, tá? Quando foi criada exatamente a Câmara dos Lordes e mais tarde a Câmara dos Comuns, depois da revolta, né, de Cromwell, então cria-se a Câmara dos Comuns e aí você começa a ter um parlamentarismo que tem aí o quê? 300, 400 anos? Dá para comparar com um parlamentarismo que teve 50 anos de existência? Não dá, não tem condições. Então Dom Pedro fez aquilo que melhor cabia a ele: organizar a bagaça, que acabou se chamando parlamentarismo às avessas. É por aí. Quem gostou, dá um like, tá? Se inscreve no canal
clica no sininho para poder ser recebido. E mais uma vez, 10 minutos de vídeo. Estão ficando bom nisso. Gente, um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Vou pensar em mais alguns outros assuntos aí, tá? Agora, por favor, tá? Sugiram assuntos. Eu gostaria que as pessoas que estão assistindo o canal pudessem sugerir assuntos para que a gente pudesse, então, dar uma estudada e colocar aqui no Pergunta que eu respondo. Até porque o negócio é pergunta que eu respondo. Se ninguém perguntar, como é que eu vou responder? É isso aí, gente. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fui!